Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 12º ano, nesse programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto Moreno e hoje estou aqui para continuarmos o estudo dos compostos orgânicos, essencialmente os hidrocarbonetos. Já tínhamos falado de alcanos, alcenos e por hoje nós vamos falar dos alcinos. Os alcanos, como sabem, são hidrocarbonetos saturados. Na última aula falamos dos alcenos, que são hidrocarbonetos insaturados. E dentro dos hidrocarbonetos insaturados temos também os alcinos. É o tema de hoje, certo? Vamos lá! Hoje vamos falar da família dos alcinos, nomenclatura dos alcinos e também falar dos cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcinos, certo? Agora, nós vamos conhecer a família dos alcinos. Família dos alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos alifáticos insaturados de cadeia aberta e com pelo menos uma ligação tripla entre dois carbonos na cadeia. A sua fórmula geral é CnH 2 vezes N menos 2, sendo N o número inteiro maior ou igual a 2. Vamos conhecer as regras para dar o nome aos alcinos. Já tinham conhecimento dos alcinos simples. Vamos começar por aí, mas ainda hoje vamos ver quando tivermos ramificações nos alcinos. Como é que vai ser o nome, ok? A nomenclatura dos alcinos segue praticamente as mesmas regras que as estabelecidas pela IUPAC para os alcanos e alcenos. A única diferença está no infixo IN. Para os alcanos, o infixo é AN, para os alcenos, o infixo é N, e para os alcinos, para representar a ligação tripla, o infixo é IN, certo? Então, IN indica a ligação tripla. Assim, podemos resumidamente dizer que a nomenclatura dos alcinos é feita da seguinte forma. A nomenclatura dos alcinos normais é feita escrevendo-se o prefixo que indica o número de carbonos, que podem ser et, prop, but, etc. O infixo in, que tem a ver com a ligação tripla, e o sufixo o, que é dos hidrocarbonetos. Ok? Vamos lá. Exemplo, nós temos C ligado a C por ligação covalente tripla. CH tripla CH. O nome deste alcino é um alcino. Por causa da ligação tripla, fica et mais ino, dá etino. Temos mais um exemplo. CH, ligação tripla, C simples CH3. Propino, prop, por causa de 3 átomos de carbono. E mais um exemplo. CH3 simples, C tripla, C simples CH3. Nome, but 2 ino. Apareceu um número aqui que não tinha aparecido nas outras estruturas. Vamos ver. Observe que, no último caso, foi necessário indicar a localização da insaturação, ou seja, da ligação tripla, ok? Observe que, no último caso, foi necessário indicar a localização da insaturação, ou seja, foi preciso colocar o número 2, posição do carbono que realiza a tripla ligação, antes do infixo IN. Isso ocorreu porque existe outra possibilidade de localização da insaturação. E temos logo exemplo a seguir. CH, logo aí nós temos ligação tripla,
C simples CH2 simples CH3. O nome altera para but-1-ino. Ok? Agora, nós vamos entrar em alcinos com ramificações. Como é que são as regras para nomenclatura desses alcinos? No caso de alcinos ramificados, com mais de duas extremidades, as regras são as mesmas, basta numerar a cadeia principal, que obrigatoriamente deve ser a que detém a ligação tripla e a maior quantidade de carbonos. Ok? Tem de ter a ligação tripla, mas também tem de ser a cadeia carbonada mais longa. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é 4-metil-pent-2-ino. 4-metil diz logo que no carbono 4 nós temos radical metilo. Pent significa que a cadeia carbonada principal é constituída por 5 átomos de carbono. 2 antes do ino significa que é no carbono 2 que logo nós vamos encontrar a ligação tripla. Vejam o esquema. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Mais um exemplo. CH3, CH2, C tripla, C simples, CH, que tem uma ramificação, e depois CH3. O nome disto é 2-metil-X3-ino. 2-metil, porque é no carbono 2 que nós temos a ramificação, e depois X é porque a cadeia é constituída por 6 átomos de carbono e 3 íons. Já se sabe que logo no carbono 3 temos a múltipla ligação, certo? Então, neste caso, se repararem bem, a ligação tripla está exatamente no meio. Então, neste caso, a contagem deverá ser de forma que o radical possa ficar no carbono de menor número possível. Ok? Mais um exemplo. 5-etil-2-metil-hept3-ino. Já sabe como é que é ou porquê que nós temos esse nome. 5-etil significa que no carbono 5 nós temos radical etilo. 2-metil significa que no carbono 2 temos radical metilo. 3-ino é da posição de ligação múltipla. E hept, que está aí, significa que nós temos a cadeia constituída por 7 átomos de carbono. Ok? Vamos lá. OBS, lembre-se de colocar as ramificações em ordem alfabética. Sempre que tivermos ramificações, devemos organizar em ordem alfabética. Por isso que veio primeiro 5-etil, depois 2-metil. Ok? Mais um exemplo. Nós temos 5-metil-hept2-ino. Fica fácil conhecendo os outros exemplos. 5-metil, no carbono 5, nós temos radical metil, que é constituído só por um átomo de carbono. Hept, porque nós temos 7 átomos de carbono na cadeia carbonada principal. E depois 2-ino, já sabe que é logo no carbono 2 que nós temos a ligação covalente tripla. Certo? Observe que a numeração da cadeia começa pela extremidade mais próxima da insaturação e não da ramificação. A insaturação tem prioridade relativamente à ramificação. Certo? A nomenclatura de alcinos segue quase todas as mesmas regras que a nomenclatura dos alcanos e alceno, se repararem bem. Ok? Agora, nós vamos falar de cicloalcanos. Ok? Depois vamos continuar com os outros. Cicloalcanos ou então ciclanos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada
Já diz logo, ciclo significa que é algo fechado. Cadeia fechada, cíclica, saturados, ou seja, apresenta apenas ligações simples entre os carbonos. A cadeia de um ciclano somente será numerada se apresentar no mínimo 2 radicais. Se tivermos 2 radicais diferentes ligados a carbonos diferentes, o carbono do ciclo que tiver o radical escrito primeiro na ordem alfabética receberá o número 1. Okay? Se tivermos uma estrutura cíclica de alcanos, onde temos ramificações, mais do que uma ramificação e diferentes, nós vamos dar como sendo carbono 1 aquele que em ordem alfabética vem primeiro, certo? Olha, os outros carbonos do ciclo serão numerados de forma que os menores números possíveis sejam dados ao carbono ligado a outro radical. Ok? Continuando, nós temos aqui um primeiro exemplo de aplicação. O exemplo é de quem? É de 1-etil-3-propil-ciclopentano. 1-etil significa logo no carbono 1 nós temos radical etilo. 3-propil significa que a posição é no carbono 3, ciclopentano. Okay? A palavra ciclo antes de pentano só para dar a sensação de que é fechado. Tá bem? Então, a numeração da cadeia do 1-etil-3-propil-ciclopentano é feita por outras palavras dessa forma. Diz que o carbono onde está o etil recebe o número 1 porque este é escrito primeiro na ordem alfabética. O restante da cadeia recebe a numeração no sentido anti-horário, neste caso, sentido anti-horário, para que o menor número possível seja dado ao outro carbono que possui um radical. Por isso que temos a contagem no sentido anti-horário. 1, 2, 3. Logo aí nós temos outro radical. Se tivéssemos contado no sentido horário, chegaríamos aqui pelo carbono 1, 2, 3, seria carbono 4. A regra diz que devemos utilizar o caminho mais curto possível, certo? Se o ciclano apresentar 2 radicais ligados ao mesmo átomo de carbono, este receberá automaticamente número 1. Okay? Os outros carbonos do ciclo serão numerados de forma que os menores números possíveis sejam dados ao carbono ligado ao outro radical. Vamos ver exemplo. Nós temos aqui 1,1-dimetil-3-propil-ciclobutano. Então, isto quer dizer que nesse carbono aí, carbono 1, nós temos 2 radicais metilos, certo? Então, obrigatoriamente, aí é que é número 1, independentemente da ordem alfabética, certo? Depois nós vamos utilizar o percurso mais próximo do próximo radical, ok? Olha, numeração da cadeia da estrutura que já vimos diz que essa cadeia possui 2 radicais metil no mesmo carbono, logo este será o carbono de número 1. O restante da cadeia será numerado no sentido horário, neste caso, de forma que os menores números possíveis sejam dados ao carbono ligado a outro radical. Mas, neste caso, se repararem bem, tanto faz ou sentido horário ou anti-horário, teremos igual número para outro carbono. Ok? Continuando, vamos falar de cicloalcenos ou ciclenos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, cíclica, de cadeia insaturada por uma dupla ligação entre os
carbonos. Todo cicleno apresenta obrigatoriamente uma ligação dupla. Se não tiver ligação dupla, não é cicleno. Assim, independente da quantidade de radicais presentes, esses carbonos sempre são numerados com os números 1 e 2. Os carbonos que apresentarem a ligação múltipla, logo esses carbonos terão o número 1 e número 2, independentemente dos radicais. A ordem dessa numeração é determinada apenas pela posição dos radicais, já que devemos proporcionar os menores números possíveis para os carbonos dos radicais. Ok? Vejamos o exemplo. 3-propilciclobuteno. Vejam que a terminação alterou buteno, eno. Ok? Então, logo, número 1 é o carbono, pertence a um dos carbonos que tem a ligação múltipla. E neste caso, começando aqui no sentido horário, nós vamos chegar no carbono que tem radical em carbono 3. Mas também neste caso, se tivéssemos o oposto, daria na mesma. Ok? Nós temos isto. Numeração da cadeia de 3-propilciclobuteno. Como o propil está posicionado no carbono da esquerda, devemos iniciar a numeração pelo carbono acima da dupla, seguindo no sentido horário, pois se numerarmos a partir do carbono inferior à dupla, o propil ficaria no carbono 4. Agora, nós vamos falar dos ciclinos ou cicloalcinos, certo? São hidrocarbonetos de cadeia cíclica que consistem em anel fechado de átomos de carbono contendo uma tripla ligação ou mais. Sua nomenclatura se baseia na mesma proposta para os alcinos, só que com uma diferença. Antes do nome da cadeia principal, utiliza-se a palavra ciclo, certo? Temos aqui alguns exemplos básicos. Ciclopropino, C3H2. Ciclo é feito por 3 átomos de carbono, certo? E nós temos uma ligação tripla. Por isso, ciclopropino. A terminação ino é da ligação tripla. Mais um exemplo, ciclobutino, C4H4. Nós temos aqui, a estrutura mostra que nós temos uma ligação tripla também na estrutura. Ciclopentino, C5H6. Nós temos uma ligação tripla, por isso a terminação ino e a palavra ciclo sempre que nós estamos perante ciclo para nomenclatura dos ciclos. Ok? Olá! Vou deixar aqui uma pequena tarefa para casa. Dê a fórmula estrutural dos seguintes hidrocarbonetos. Temos A, 3-etil, 2,2-dimetilhexano. 3,4-dietil, 2-metilhexano. E também 2,3-dimetilpent-1-eno, certo? 3-etil, 2-metil-ex-2-eno. E depois nós temos 4,4-dimetil-1-pentino. Vocês vão apoiar no que nós já vimos para poderem saber dar uma fórmula estrutural para cada um dos nomes que vocês têm, certo? Ok, vamos recordar o que nós vimos hoje. Falamos de quê? Alcinos. Os alcinos que são hidrocarbonetos insaturados também, tal como os alcenos. E vimos também as regras de nomenclatura dos alcinos, como é que nós podemos dar o nome aos alcinos. E pelo que nós podemos ver, as regras dos alcinos
é semelhante a dos alcanos e alcenos, ok? Só que nós temos que ter em conta a terminação, já que é diferente, porque o infixo é in, e para os alcanos é an, alcenos é n, certo? E também nós falamos de cicloalcanos, cicloalcenos e cicloalcinos. A diferença, basicamente, é o ciclo, porque nós estamos a falar de hidrocarbonetos que têm estruturas cíclicas. As regras alteram-se levemente. Para os alcinos, nós vimos que o nome continua quase igual, só que para os ciclos devemos colocar termo ciclo antes de cadeia carbonada, nome da cadeia carbonada, ok? Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero contar com vocês na próxima aula e não se esqueçam de regras sanitárias. Seguir as regras para que tudo pode correr bem futuramente, certo?